Você já sentiu como se estivesse carregando algo pesado demais? Como se uma força invisível estivesse puxando você para trás, impedindo de seguir em frente? Talvez sejam culpas que você não consegue esquecer, mágoas que ainda doem, ou medos que insistem em se fazer presentes. Essas amarras muitas vezes não aparecem aos olhos, mas são reais para o coração. Elas nos prendem, nos fazem duvidar de nós mesmos e muitas vezes até nos afastam de Deus. Elas nos prendem, nos fazem duvidar de nós mesmos e muitas vezes até nos afastam de Deus. Mas e se hoje você pudesse começar a se libertar? Pense nisso. Talvez você tenha procurado essa mensagem porque, no fundo, sabe que existe algo que precisa ser deixado para trás. Algo que já não faz sentido carregar. É como um navio que nunca parte porque as cordas o prendem ao cais. Você sabe que nasceu para navegar por águas mais profundas, mas sente que algo ainda segura suas velas. Essa sensação de estar preso é mais comum do que parece. Muitos vivem aprisionados por pensamentos que os limitam, por lembranças dolorosas que os acompanham como sombras ou até por padrões que se repetem, dia após dia, sem oferecer um caminho para a liberdade. Mas você não foi criado para viver assim. Deus não planejou para você uma vida de escravidão emocional, espiritual ou até mesmo mental. Ele te fez para viver plenamente, livre de todas essas amarras. Jesus mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Essa promessa é para você. Não importa o quanto essas correntes tenham sido pesadas ou por quanto tempo você tenha se sentido preso. Existe uma saída. Talvez você esteja se perguntando: como quebrar essas correntes? Como se libertar de algo que parece tão enraizado na alma? A resposta começa com uma escolha. Uma decisão de entregar tudo aquilo que te prende nas mãos de Deus. Ele é o único que pode quebrar as correntes que os olhos não enxergam e que o coração muitas vezes não consegue soltar por conta própria. E não pense que isso é algo impossível. Deus já fez isso antes e Ele pode fazer por você também. A libertação é uma promessa dele. E quando você abre seu coração, ele age de formas que você nem pode imaginar. Hoje pode ser o dia em que você decide soltar as amarras. O dia em que você para de lutar sozinho e permite que o poder de Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Agora, imagine como seria viver sem esse peso. Imagine a paz de finalmente sentir que aquelas dores do passado, aqueles medos e angústias, já não têm mais poder sobre você. Esse é o plano de Deus para a sua vida: liberdade, paz e uma fé inabalável. E tudo isso começa quando você decide dar o primeiro passo. Nem sempre é fácil perceber o que realmente nos prende. Muitas vezes, as amarras que carregamos não têm forma física, mas são tão reais quanto correntes de ferro. Elas se escondem nas profundezas da nossa mente, em sentimentos que insistimos em ignorar ou em feridas que nunca permitimos cicatrizar. Quantas vezes você já sentiu que algo em sua vida parecia estagnado, sem entender o porquê? Esses momentos podem ser sinais de que há algo oculto, uma barreira invisível impedindo que você avance. As amarras podem assumir diversas formas. Algumas delas são bem conhecidas: mágoas acumuladas, ressentimentos que nunca foram liberados ou até culpas que insistem em ecoar no coração. Outras são mais sutis, como inseguranças que minam sua confiança ou medos que sussurram que você não será capaz. Há também aquelas criadas por expectativas que outras pessoas colocaram sobre nós, nos pressionando a ser algo que nunca fomos destinados a ser. Essas correntes invisíveis têm um impacto profundo. Elas limitam nossos passos e enfraquecem nossa capacidade de enxergar as promessas de Deus para a nossa vida.
É como tentar correr com pesos presos aos pés. Você se esforça, mas parece que nunca chega a lugar algum. Esse fardo cansa, desanima e muitas vezes nos faz pensar que não há saída. Um exemplo claro dessas amarras é a dificuldade de perdoar. Quando guardamos mágoas, elas criam raízes profundas em nosso coração, nos prendendo ao passado. O perdão, embora difícil, é uma ferramenta poderosa para soltar essas correntes e permitir que Deus trabalhe em nosso interior. Outra amarra comum é o medo do futuro. Ele nos paralisa, impedindo-nos de dar passos de fé. Quantas oportunidades você já perdeu porque temia falhar? Essa insegurança pode ser tão sufocante que nos faz desistir antes mesmo de tentar. Mas o medo nunca vem de Deus. Em sua palavra, ele nos lembra, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Há ainda as amarras criadas por padrões de pensamento negativos, como crenças limitantes que dizem "eu não sou o suficiente" ou "nada vai dar certo para mim". Essas mentiras nos aprisionam, nos fazendo acreditar que não somos dignos do amor e da graça de Deus. Mas a verdade é que somos filhos amados do Criador, e Ele deseja nos ver livres de tudo o que nos impede de alcançar a plenitude. O primeiro passo para a libertação é reconhecer essas amarras. Muitas vezes, elas se escondem sob a máscara de justificativas ou rotinas diárias. Você já parou para se perguntar o que tem te prendido? Ao reconhecer essas correntes, você abre espaço para que Deus comece a trabalhar. Ele não apenas te ajuda a identificá-las, mas também te dá força para rompê-las. Para entender o que nos prende, é essencial olhar mais fundo, o que está na raiz dessas amarras. A vida é marcada por experiências, muitas delas carregadas de dor, perdas e desencontros que podem deixar marcas profundas. É dessas situações que muitas vezes nascem os sentimentos e padrões que nos aprisionam. Cada corrente que nos limita tem uma origem, um ponto de partida, e quando ignoramos isso, permitimos que as raízes cresçam e dominem nosso coração. Um exemplo comum é o peso das palavras que ouvimos ao longo da vida. Talvez, em algum momento, alguém tenha dito que você não era bom o suficiente, que nunca seria capaz, que não sabe o que quer da vida ou que não merecia aquilo que deseja. Essas palavras podem parecer inofensivas à primeira vista, mas têm o poder de penetrar profundamente, moldando a forma como nos vemos. Sem perceber, construímos em torno delas uma prisão, aceitando mentiras como verdades. Outra raiz que muitas vezes alimenta nossas amarras é o medo. Não o medo imediato, como o de um perigo físico, mas o medo silencioso, que se esconde na incerteza de quem você é, na incerteza de quem pode ser e na incerteza do futuro ou no temor de repetir os erros do passado. Esse tipo de medo nos paralisa, nos impede de avançar e nos faz viver como se estivéssemos andando em círculos, sempre voltando ao mesmo ponto. E o que dizer da culpa? Essa é uma das amarras mais difíceis de romper. Muitas vezes, carregamos um peso que nem mesmo Deus nos pediu para suportar. Talvez você tenha cometido erros no passado, ferido pessoas ou tomado decisões que não pode mudar. Essas memórias, quando não entregues a Deus, se transformam em correntes que nos impedem de aceitar a graça e o perdão divino. No entanto, a palavra nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Deus não quer que você viva preso à culpa. Ele quer que você viva na liberdade do perdão. Além disso, há as raízes geradas pelas expectativas alheias. Muitas vezes, vivemos tentando agradar a todos, nos moldando aos padrões do mundo e esquecendo de quem realmente somos.
Isso cria um ciclo de insatisfação, pois nunca seremos tudo para todos. Somente em Deus encontramos nossa verdadeira identidade e liberdade. Essas raízes mostram que as amarras nem sempre são fruto de algo recente. Elas podem ter sido cultivadas ao longo do tempo, alimentadas por experiências dolorosas, pensamentos negativos e até pela falta de intimidade com Deus. Mas reconhecer essas origens é um passo crucial. Afinal, uma árvore não cai apenas cortando seus galhos, é preciso atingir suas raízes. Hoje, Deus te convida a olhar para dentro de si e identificar essas prisões. Ele não quer que você fique preso ao que passou, mas deseja que você enxergue o caminho para a liberdade que só Ele pode oferecer. Não importa o quão profundas sejam as raízes, elas podem ser arrancadas pelo poder divino. Não importa o quão pesadas sejam as correntes que prendem a alma, Deus é a chave que pode rompê-las. Ele é o único capaz de alcançar os lugares mais profundos do coração, onde as amarras se formam e se fortalecem. Quando permitimos que Ele entre nesses espaços, coisas extraordinárias acontecem. As prisões invisíveis começam a se desfazer, e o coração, antes cheio de medo ou dor, encontra paz e liberdade. Na Bíblia, temos uma imagem poderosa do que significa confiar em Deus para a libertação. Paulo e Silas, presos injustamente, estavam acorrentados em uma cela fria. Mesmo assim, eles cantavam louvores a Deus. Atos, capítulo 16. Esse momento não era apenas um ato de fé, era um ato de entrega. Eles sabiam que mesmo ali, Deus estava presente e tinha poder sobre qualquer situação. E então, no meio da noite, a prisão tremeu, as correntes caíram e as portas se abriram. Esse milagre nos lembra que nenhuma prisão, por mais forte que pareça, pode resistir ao poder de Deus. Essa história também nos ensina algo crucial. A libertação começa quando reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos. Muitas vezes, tentamos nos livrar das amarras com nossas próprias forças, acreditando que se nos esforçarmos o suficiente, conseguiremos. Mas libertar-se não é apenas uma questão de esforço, é uma questão de entrega. Quando colocamos nossas lutas nas mãos de Deus, Ele age de formas que não podemos imaginar. Deus nos liberta de muitas maneiras. Às vezes, é um processo imediato, como quando Jesus curava e libertava pessoas instantaneamente durante seu ministério. Outras vezes, é um caminho gradual, onde aprendemos a confiar nele a cada passo. Em ambos os casos, a essência é a mesma. A libertação vem dele, não de nós. É um presente, não um mérito. Mas para que essa chave funcione, é necessário abrir o coração. Isso significa abandonar o orgulho e a ideia de que podemos controlar tudo. Significa admitir nossas fraquezas e pedir ajuda. Essa humildade é o que permite que Deus entre e trabalhe nas áreas mais sensíveis e escondidas da nossa vida. Quando confiamos em Deus como nossa fonte de liberdade, algo extraordinário acontece. As correntes que antes pareciam inquebráveis começam a enfraquecer. O peso que carregávamos se torna mais leve e começamos a enxergar a vida com novos olhos. De repente, aquilo que nos limitava já não tem mais poder sobre nós. E maior libertação que Deus oferece não é apenas do que nos prende externamente, mas do que nos impede de nos aproximarmos dele. Ele nos liberta do pecado, do medo e da culpa, abrindo o caminho para uma vida abundante e cheia de propósito. É uma libertação que transforma não só nossa situação, mas também quem somos. Deus está sempre pronto para agir. Ele é a chave que destranca qualquer porta, a força que quebra qualquer corrente. Tudo o que Ele pede é que confiemos e permitamos que Ele nos guie rumo à liberdade que só Sua graça pode proporcionar. Libertar-se das amarras não é um processo que envolve disposição, entrega e fé. Muitas vezes, as correntes que nos prendem não se soltam de imediato.
Requer esforço consciente e, acima de tudo, um coração aberto à ação de Deus. Mas como dar início a esse processo? Como soltar aquilo que por tanto tempo esteve enraizado no coração e na mente? O primeiro passo é reconhecer o que precisa ser deixado para trás. Não é fácil admitir que certas coisas têm nos prendido. Às vezes, negamos que algo nos afeta, acreditando que podemos seguir em frente sem resolver o que ficou no passado. Mas não há libertação sem honestidade. É necessário olhar para dentro e identificar as mágoas, os medos, as culpas e até os desejos que podem estar nos afastando do plano de Deus. Reconhecer essas amarras é como acender uma luz em meio à escuridão. Você identifica onde está e para onde pode ir. Outra parte importante desse processo é substituir os pensamentos negativos por verdades espirituais. As amarras muitas vezes são alimentadas por mentiras que acreditamos sobre nós mesmos ou sobre nossa situação. Quando renovamos nossa mente com a palavra de Deus, começamos a ver o mundo com novos olhos. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Renovar a mente é como trocar correntes pesadas por asas que nos permitem voar. Por fim, agir é essencial. A libertação exige que tomemos decisões práticas, como nos afastar de influências negativas, abandonar hábitos destrutivos e criar novas rotinas que alimentem nossa fé. É um processo contínuo, onde cada pequeno passo nos aproxima mais da liberdade completa que Deus deseja para nós. Soltar as amarras não é apenas um ato simbólico, é uma transformação que se reflete em todos os aspectos da nossa vida. Deus está ao nosso lado em cada etapa, guiando-nos, fortalecendo-nos e garantindo que não estamos sozinhos. Ele nos dá as ferramentas e a coragem para caminhar livres, mas cabe a nós decidir usá-las. Quando as amarras que nos prendem são rompidas, a transformação é visível. A alma, antes sobrecarregada, se torna leve. O coração, antes repleto de mágoas ou medos, encontra paz. Mas o que realmente muda após essa libertação? A resposta está na promessa de uma vida abundante que Deus tem para aqueles que confiam nele. Essa nova fase é marcada por paz interior, força renovada e um propósito mais claro. É como se enxergássemos o mundo com novos olhos, livres para viver plenamente os planos que Deus desenhou para nós. A liberdade em Deus nos dá coragem para enfrentar desafios e a segurança de que não estamos sozinhos. A culpa que antes nos consumia dá lugar ao perdão. O medo que nos paralisava é substituído por confiança. E as feridas do passado, antes tão dolorosas, começam a cicatrizar, deixando espaço para uma vida de gratidão e esperança. Esse processo, no entanto, não acontece automaticamente. Ele exige que continuemos conectados a Deus, buscando sua presença diariamente. É na comunhão com Ele que encontramos forças para seguir em frente, especialmente quando a tentação de voltar às antigas correntes aparece. Essa conexão constante nos ajuda a manter a liberdade conquistada, vivendo com propósito e alegria. Agora, pense em sua própria vida. Quais amarras ainda precisam ser deixadas para trás? Quais pesos você sente que ainda carrega? Permita-se refletir sobre isso. Deus está pronto para agir em sua vida, mas Ele espera que você dê o primeiro passo de fé. É nesse momento de entrega que tudo começa a mudar. Convido você a se juntar a mim em oração, para que possamos juntos pedir a Deus por essa liberdade. Reserve um instante para abrir seu coração e permitir que Ele faça o impossível. Deixe que o Espírito Santo toque as áreas mais profundas da sua alma e renove aquilo que precisa ser restaurado.
Senhor amado e poderoso, neste momento nos colocamos diante de Ti com corações abertos e humildes. Sabemos que Tu és o Deus que tudo vê, que conhece as profundezas do nosso ser e que nos ama com um amor incomparável. Hoje, queremos Te apresentar as áreas da nossa vida que ainda estão presas, os pesos que carregamos e que tantas vezes tentamos esconder. Senhor, sabemos que apenas em Ti encontramos a verdadeira liberdade. Pai, reconhecemos que existem correntes que não conseguimos romper sozinhos. Mágoas do passado, medos que paralisam, culpas que sufocam e pensamentos que nos afastam de Ti. Muitas vezes nos sentimos tão pequenos diante dessas prisões, como se não houvesse saída. Mas hoje, Senhor, queremos declarar que confiamos em Ti. Tu és maior do que qualquer corrente, maior do que qualquer ferida, maior do que qualquer erro que já cometemos. Tu és o nosso libertador. Jesus, lembramos do Teu sacrifício na cruz, onde carregaste todos os nossos pecados, nossas dores e nossas culpas. Foi ali que Tu quebraste as correntes que nos aprisionavam. Foi ali que proclamaste liberdade aos cativos e abriste as portas para uma nova vida. Por isso, neste momento, clamamos pelo poder do Teu nome. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de viver plenamente. Toca cada área do nosso coração que ainda está ferida e traz cura. Toca nossas mentes para que possamos renovar nossos pensamentos com as verdades que vêm de Ti. Pai, muitas vezes seguramos com força aquilo que precisamos soltar. Tentamos controlar o que está fora do nosso alcance, tentamos carregar pesos que não foram feitos para nós. Hoje, queremos abrir nossas mãos e entregar tudo a Ti. Entregamos nossas culpas, porque sabemos que Tu és fiel para nos perdoar e nos purificar. Entregamos nossas mágoas, porque queremos experimentar a liberdade que vem do perdão. Entregamos nossos medos, porque confiamos que Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie nesse processo de libertação. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos feriram, assim como Tu nos perdoaste. Ajuda-nos a abandonar os padrões que nos afastam de Ti. Dá-nos sabedoria para discernir o que deve ser deixado para trás e força para não olharmos para o passado. Queremos avançar, Pai, confiando que Tu tens um futuro cheio de esperança reservado para nós. Sabemos que a libertação não é apenas sobre soltar o que nos prende, mas também sobre abraçar o que Tu tens para nós. Por isso, Senhor, pedimos que preenchas os espaços vazios do nosso coração com a Tua presença. Que a paz que excede todo o entendimento inunde nossa mente. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a Tua luz dissipe qualquer escuridão que ainda tenta nos envolver. Pai, oramos também por aqueles que nos cercam. Quantas pessoas vivem presas, carregando fardos invisíveis? Usa-nos como instrumentos da Tua graça para trazer palavras de vida, gestos de amor e testemunhos que mostrem o Teu poder. Que possamos ser luz onde há trevas, conforto onde há dor e esperança onde há desespero. Senhor, sabemos que essa oração é apenas o começo. O processo de libertação continua todos os dias enquanto caminhamos contigo. Por isso, pedimos que nos ajudes a manter os olhos fixos em Ti, mesmo quando as lutas vierem. Dá-nos fé para acreditar que as correntes estão sendo rompidas, mesmo quando ainda não enxergamos os resultados. Dá-nos paciência para confiar no Teu tempo, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. E, acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a viver como pessoas livres, que as nossas ações, palavras e pensamentos reflitam a transformação que só Tu podes realizar, que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e do Teu poder. Que a nossa liberdade sirva para glorificar o Teu nome e inspirar outros a buscarem a mesma graça.
Obrigado, Pai, por ouvir esta oração. Obrigado porque sabemos que, enquanto falamos, Tu já estás trabalhando em nossas vidas. Obrigado porque em Ti encontramos não apenas a libertação, mas também a alegria, a paz e o propósito que nossas almas tanto anseiam. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, Te agradecemos e confiamos. Amém. Quando fechamos nossos olhos e falamos com Deus, algo profundo acontece. As palavras não são apenas ditas, elas ecoam na eternidade, alcançando aquele que conhece cada detalhe da nossa vida. Essa oração foi mais do que um momento, foi um convite para deixarmos o peso do que nos prende e caminharmos em direção à liberdade que Deus nos oferece. Agora, pense no que você sentiu durante esse tempo. O que Deus falou ao seu coração? Deixe nos comentários uma frase que simbolize essa liberdade que você busca ou já encontrou, como "Estou livre em Cristo" ou "Confio em Deus para romper minhas correntes". Cada palavra é um testemunho e Deus usa isso para tocar outras vidas também. Se essa mensagem trouxe luz ao seu dia, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Esses gestos simples ajudam essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir sobre a libertação que Deus oferece. E se você conhece alguém que está precisando de uma palavra de esperança, compartilhe esse vídeo. Uma semente plantada na hora certa pode transformar uma vida. Que Deus abençoe você e continue guiando seus passos. Estamos juntos nessa caminhada de fé e libertação. Fique com Deus e até a próxima.